Olá, amados irmãos, que bom, estamos aqui mais uma vez para meditar na Escritura Sagrada. Esse tem sido o nosso pão diário, né? Poder estar aqui reunidos e meditar na Escritura Sagrada. Nós queremos nesse momento iniciar com oração para que o Espírito Santo venha iluminar-nos para compreender cada vez mais a sua palavra. Esta palavra que é espírito e é vida, essa palavra que alimenta e fortalece, esta palavra que ilumina o caminho para o homem nesta vida, e nós precisamos conhecê-la profundamente. Mas você sabe que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. A Bíblia, ela não pode ser entendida pelo intelecto humano, pela sabedoria do homem, não. Nós podemos perfeitamente entender que para que o homem possa absorver a Escritura, compreender a Escritura, é necessário uma coisa: nascer de novo. Porque quando o homem nasce espiritualmente, o processo do novo nascimento ocorre em sua vida. A partir desse momento, este homem pode entender, seja ele quem for, seja ele uma pessoa analfabeta, seja ele uma pessoa indouta, seja uma pessoa culta, ele só pode passar a entender a Bíblia Sagrada a partir do momento em que ele nasce de novo. O Senhor disse para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver as coisas celestiais. Então, o novo nascimento, ele é fundamental para que você possa compreender as verdades eternas que Deus tem para os seus filhos aqui neste mundo e em toda a eternidade. Portanto, uma das coisas que nós queremos é que você realmente tenha experimentado o novo nascimento para poder entender. Porque se não acontecer isto, eu posso pregar, posso explicar, mas o entendimento espiritual não existe. Você vai ficar simplesmente no nível do intelecto, assim como qualquer outra pessoa lá fora. Então precisamos nascer de novo. Isto é fundamental e de fundamental importância, graças a Deus. Muito bem, vamos orar. Pai Celestial, te pedimos que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos entender a Escritura Sagrada. O Teu Espírito aqui presente possa nos iluminar, a fim de que possamos penetrar no mundo espiritual da Tua Palavra, Senhor, e absorver as verdades eternas que ali estão contidas para a nossa vida eterna. No nome de Jesus Cristo, te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Muito bem, irmãos queridos, nós queremos, neste momento, falar sobre justamente o preço da liberdade, né? O preço da liberdade, o preço da libertação. Você pode entender uma coisa. Você que já, por exemplo, aceitou Jesus como seu salvador pessoal, é muito comum o homem bater o peito e dizer assim: eu aceitei Jesus sozinho, não foi preciso ninguém me convidar, eu entendi e fui à frente, e ali dobrei meus joelhos e aceitei Jesus como meu salvador pessoal. Na realidade, do nosso lado aqui, a coisa é muito simples, ela é simples. Você entender a conversão dessa forma é realmente simples. Mas eu quero que você entenda que antes que chegasse aquela hora de você se curvar perante Cristo e recebê-lo como seu salvador pessoal, uma batalha já vinha sendo travada pela sua vida espiritual, pela sua alma. Você estava, como todos nós estávamos, presos justamente no império das trevas. E estávamos subjugados pelo poder do maligno, que é o Deus deste século. Como todos pecaram,
E aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Então nós éramos escravos do pecado e automaticamente escravos de Satanás, e só fazíamos realmente aquilo que ele queria, aquilo que ele mandava. Nós não tínhamos liberdade para fazer aquilo que nós queríamos, porque estávamos sobre a autoridade de um patrão muito bruto, muito duro, muito seguro, para deixar um dos seus filhos sair assim dessa forma. Mas para chegar aquele momento de você se curvar perante o Senhor e recebê-lo como seu salvador pessoal, quantas orações já tinham sido feitas em seu benefício? Quantas pessoas já vinham intercedendo por você? Quantas pessoas já vinham testificando para você da palavra de Deus? Até que chegou aquele dia em que o poder de Deus, de maneira grandiosa, invadiu o seu ser e você foi tornado-se uma nova criatura, pronta para habitar o céu. Mas eu quero, nesse momento aqui, justamente mostrar para você um episódio histórico que vai ilustrar como se dá a liberdade ou a libertação de uma pessoa das garras de Satanás. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse, ficasse com ela aberta, a partir do capítulo número 5, e nós vamos agora ver um versículo no capítulo 6, que nos declara o seguinte, preste atenção. Disse o Senhor a Moisés: agora tu verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa o deixará ir, e por mão poderosa o lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido deles. Esse versículo primeiro aqui, olha só, diz assim: agora, Moisés, tu vais ver o que é que eu vou fazer com o Faraó. Por que Deus disse isto, hein? Por que Deus falou dessa forma assim, mostrando para Moisés o que é que ele vai fazer com o Faraó? Para você entender, volte um capítulo antes. Volte ao capítulo 5 que você vai entender por que Deus fez esta declaração. Capítulo 5 e o versículo 1 declara o seguinte: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. A Faraó aqui é uma figura de Satanás, que prende, que escraviza, que maltrata justamente as pessoas dentro do seu império de trevas. E disse, assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que lhe celebre uma festa no deserto. Foi a ordem que Deus deu para Moisés ir até Faraó e dissesse isso para ele: deixa ir o meu povo para que lhe celebre uma festa no deserto. Respondeu-lhe Faraó, olha só: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe Israel? Não conheço quem é o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. Faraó não sabe com quem estava falando. Faraó não sabe com quem estava lidando. Ele estava acostumado a lidar com aqueles deuses que ele conquistava, dos povos pagãos daquela época, que trazia, colocava no ombro e trazia aqueles deuses como troféu. E ele achava que o Deus dos judeus era mais um que ele iria derrotar, iria conquistar. Por isso, ele disse: quem sou eu para deixar Israel? Quem? Quem é esse Deus que vem me dar essa ordem aqui? Eu não vou deixar Israel sair de forma nenhuma. Então, quem é o Senhor para que ele ouça a voz e deixe Israel?
não conheço quem é o Senhor e nem tampouco vou deixar ir Israel. Foi este o motivo pelo qual, no capítulo 6, o Senhor disse para Moisés: Moisés, agora tu vai ver o que é que eu vou fazer com o faraó. Ele pensa que está lidando com aqueles bonecos de louça, de prata, de pau, de ouro, de pedra, de ferro, que ele conquista. Agora tu vais ver o que é que eu vou fazer com o faraó, e por mão poderosa os deixará ir. E nesse momento Deus dá para Moisés uma revelação extraordinária no versículo 2, quando ele declara: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido deles, Moisés. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que habita a eternidade, aquele que está tão distante. E nesse momento, Deus dá essa revelação para Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Sou eu que dito as ordens. Eu sou o Senhor da tua vida, eu sou o Senhor de Israel, eu sou o Senhor de Faraó, eu sou o Senhor de toda a raça humana na face da terra. É Deus que manda, é Ele que tem poder. Satanás tem seus limites, ele chega até um certo ponto, até onde Deus permite, dali para frente, nenhum ponto mais. Bom, e aqui nesse momento começa uma batalha muito feroz. Por quê? Porque Deus mandava Moisés ir e falar para Faraó para deixar o povo ir, e ele não deixava, endurecia o seu coração. E naquele momento Deus começou com coisas tão simples, mostrar na realidade o seu grande poder. Porque você pode imaginar, o Egito era uma das maiores potências do universo naquela época. O equipamento bélico que ele possuía era coisa incrível, seus carros de guerra, seus exércitos, mas Deus não vai lutar com os egípcios ou com o faraó com essas coisas, não. Ele manda coisas pequenas. E a primeira coisa que Deus faz aqui, sabe o que é? É justamente ele transforma a água em sangue. Justamente batendo no calo dos egípcios, que achavam que o Deus da água era o Deus dele. Foi justamente ele que Deus chegou e tocou nesta ferida, transformando a água em sangue. Água, este líquido precioso que ninguém vive com ele. Imagine Faraó chega lá na sua talha e meter o copo dentro da talha para beber e só sai sangue. Vai tomar banho, é sangue para tudo quanto é lado. Isso aqui eu creio que é alguma demonstração que os meus mágicos também podem fazer. E eles foram e fizeram. Mas depois Deus manda a segunda praga. Uma pequena demonstração mandando uma praga de rãs. Rãs que saiu daquela água suja, daquela água transformada em sangue, rãs que coachavam para tudo quanto era lugar. Ninguém podia caminhar que era tropeçando em rãs. Era rãs dentro da casa de Faraó, dentro do palácio, na cozinha, na cama, em tudo quanto era lugar, a praga de rãs, em todo o Egito naquela ocasião, mesmo na terra de Gósen, onde estava o povo de Israel. Você imagina? Começou a ver uma agoniazinha ali naquela hora, e essa praga de rãs veio tirar um pouco a tranquilidade, mas eles prosseguem ainda lutando contra Deus, porque os seus mágicos conseguiram fazer alguma coisa ainda, né? Mas veio a terceira praga, ou seja,
O terceiro contingente enviado por Deus: canhão, metralhadora, fuzil, mísseis? Não, piolhos. Praga de piolhos. Piolhos na cabeça de tudo quanto era egípcio, piolho na cabeça de Faraó, na mulher de Faraó, nos empregados de Faraó, nos filhos de Faraó, nos exércitos de Faraó, nos homens trabalhadores de Faraó, tudo se coçando, era piolho para tudo quanto era lugar. Não tinha mais como se coçar. A cabeça naturalmente já ferida de tanta praga. Naquele tempo não tinha-se os inseticidas que nós temos hoje, né? Então, eles iam suportando aquilo de uma maneira muito trágica. E o coração deste homem ainda endurecia cada vez mais. E não queria, porque não queria. Irmão querido, você aceitou Jesus como Salvador e você acha que aquele foi um momento muito simples para você, mas havia uma luta lá atrás para tirar você do domínio do Egito, do domínio de Faraó. E ele começou a endurecer, e Deus manda aqui nesse momento a quarta praga, que você encontra no capítulo 8, versículo 20, que foi a praga de moscas. Só coisinhas, só coronavírus. Mosca no prato de Faraó, mosca na sopa, mosca na panela, mosca no pote de água, mosca. O homem não podia abrir a boca para falar que entrava mosca. Era uma praga de mosca que não tinha mais o que pudesse conter aquela situação. E aquilo foi minando, foi tirando o equilíbrio, porque essas coisas, com toda certeza, trouxeram dissabores para o governo, para os empregados, para os trabalhadores, e aquilo foi causando prejuízo para tudo quanto é lado, porque se lutava para vencer as moscas e piolhos e outras coisas mais, mas não podiam. Era lutar como você está vivendo hoje, o drama do Covid-19, que está aí os homens lutando para tudo quanto é lado, e uma coisinha insignificante, que nem aparece a olho nu, você pode observar, mas quando chegou nesta quarta praga, que foi a praga das moscas, que Faraó se viu já agora acuado, se viu coagido, então ele chama Moisés e faz a sua primeira proposta para deixar o povo sair, para deixar o povo ir. Essa primeira proposta está no capítulo 8, o versículo de número 25. Preste atenção ao que diz aqui a palavra de Deus. Chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide e oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Ide e oferecei sacrifício ao Senhor vosso Deus nesta terra. Olha que proposta indecorosa. Mas é esta proposta que Satanás faz para muitas pessoas quando estão prestes a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Eu me recordo que no dia que eu aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal, uma fita passou na minha mente, dizendo: Jorge, você pode ser crente, mas não precisa parar com seus bailezinhos, com as suas escapadazinhas, você não pode deixar o seu cigarrinho, você pode ser crente de qualquer maneira, de qualquer forma. Servir a Deus no meio da idolatria, era isto que Faraó queria. Prender o povo ali, ou seja, não permitir que as pessoas se tornassem crentes 100%, porque para adorar a Deus no meio do pecado, no meio da idolatria, mas respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios, que oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Temos de ir caminho de 3 dias para celebrar uma festa ao Senhor no deserto. Irmãos, quando eu olho essa personalidade de Moisés, a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas o homem, quando se tratava de vir em defesa dos planos e dos projetos de Deus, ele era irrepreensível.
irredutível. Ele enfrentava qualquer potência, qualquer coisa, ele está disposto a enfrentar. Não, nós temos aqui daqui caminho de 3 dias. E naquele momento, Faraó faz a segunda proposta, que está aí no versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vá muito longe. Ora também por mim. Ora também por mim. Não vá muito longe. Ou seja, você pode ser crente, mas não nesse tipo de crente fanático, que só anda com Bíblia debaixo do braço. Crente que só quer estar na igreja, não vá muito longe. É isto que o diabo quer, que você seja aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, como diz o adágio aí do nosso pessoal, não é? Um pé dentro da igreja e outro pé no mundo. Não, querido irmão, não é dessa forma, não é desse jeito, absolutamente não. O que nós precisamos entender é que você, ao aceitar Jesus como seu salvador pessoal, você tem que tirar todos os embaraços que te prendem esta vida, ao mundo de pecado, ao mundo de miséria. Você tem que celebrar a festa ao Senhor. Porém, mais uma vez, nós observamos que Faraó ainda pediu até oração, e Moisés disse: tá bem, eu vou orar por você. Mas logo em seguida ele endureceu o coração de novo e viu que ia perder aquela mão de obra escrava, aquela mão de obra barata. Deixar o povo ir? Não! Isso vai nos trazer um prejuízo maior ainda. E ele simplesmente firmou o pé e não deixou o povo ir. Aí, Deus mais uma vez entra em ação, e você vai ver aqui agora a 4ª praga que está no capítulo 9, peste nos animais. Começou a mexer na fazenda, começou a mexer na riqueza, começou a mexer na alimentação, começou a mexer naquilo que representava a coroa daquela época, a criação de gado que servia para tanta coisa, inclusive para a alimentação, para o alimento. Então, nesse momento, o que é que nós observamos? Essa praga que veio justamente para que não deixasse o povo sair. Agora, quando a coisa começou a apertar mais adiante, nós vamos observar que ele foi apertando. Aí vem depois a 6ª praga, úlceras nos animais, úlceras que minou de uma forma tremenda toda aquela situação. E veio a 7ª praga, a chuva de pedras. Imagina você! Chuva de pedra que bateu contra as casas, contra a lavoura, acabou com tudo que existia ali naquela ocasião. A economia do Egito, ela começou a entrar em falência, em decadência, de uma maneira muito terrível nesta hora. Essa 7ª praga, que é essa chuva de granizo, então isso veio destruir muita coisa dentro do império e dentro da lavoura, da riqueza que representava o Egito naquela época. Mas o homem começou ainda a endurecer o coração. E Deus mandou, nesse momento, a 8ª praga. Gafanhotos. Gafanhotos que limpa a lavoura, que limpa tudo aquilo que existe no campo, que acaba com a alimentação por completo, porque era uma praga de gafanhoto, nuvens de gafanhoto que quando batiam na lavoura, destruíam tudo que encontrava pelo caminho. Irmão querido, dura coisa é você ir contra Deus. Dura coisa é você lutar contra Deus. E é o que o Faraó quis fazer aqui. Está entendendo? Ele não entendia que o caminhão do Senhor é pesado.
E ele, com o fusquinha dele lá, queria se meter no meio, queria impedir a obra que Deus estava fazendo de libertar o seu povo. Mas esta luta, irmão querido, eu quero que você entenda, é a luta que um pecador trava para sair do império das trevas, do Egito deste mundo. Existe uma luta no mundo espiritual travada. O poder de Deus para tirar o homem de lado da escravidão, mas o poder satânico para escravizá-lo cada vez mais. E quanto mais o elemento está prestes a aceitar Jesus como seu salvador pessoal, maiores são as suas lutas, são as dificuldades que ele passa. São coisas realmente incríveis, né? E quando chega aqui nessa 8ª praga de gafanhotos, meu querido irmão, meu amigo, água e sangue, piolho para tudo quanto é lado, rãs esquachando em todos os contingentes do Egito, úlcera nos animais, problemas sérios para toda parte, mosca em tudo quanto é lugar, os gafanhotos e a praga e a chuva de granizo, aquilo abateu com a economia desta nação, que praticamente estava indo à falência. Lutar contra o Deus vivo, não tem quem consiga isto, compreende? Até que chega uma hora em que os emissários, que os secretários, que os ministros aqui de Faraó chegaram com ele e deram o seguinte relatório. Olha aqui o capítulo 10 e o versículo de número 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes que ainda que o Egito está arruinado, falido, economia destruída, e você ainda quer continuar lutando contra este Deus? Deixa. A melhor coisa que você vai fazer, Faraó, é deixar este povo ir. É sair daqui, só assim você vai ter tranquilidade, porque isso só está vindo porque este povo ainda está aqui na escravidão, há 400 anos aqui servindo como escravos em terra estranha. Então você pode observar que os próprios assessores de Faraó, ele reconheceram a coisa, olha, é melhor você, né, tomar uma posição aí. Então nesse momento o Faraó, ele vem e apresenta a terceira proposta. Capítulo 10 e o versículo 8. Olha só. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: ide e servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Olha a ousadia do homem. Quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com nossos filhos, com as nossas filhas, com o nosso rebanho, com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças, hein? Vede que, pois, que tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, por isso é o que pedistes. E os expulsou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venha um gafanhoto sobre a terra do Egito, e comam todas a erva, tudo o que existe, tudo muito bem. Tá? Agora veja que ousadia. Moisés disse: olha, vai todo mundo, não vai ficar ninguém aqui. E as crianças? Olha, Moisés, vamos adultos. Criança não entende de adoração. Criança não entende de louvor. Criança não entende de culto a Deus. Vamos adultos, porque vocês sabem como fazer isso, mas as crianças só vão atrapalhar, só vão dar trabalho na igreja, só vão dar trabalho para o pastor, só vão
te dar dor de cabeça no culto, deixa as crianças. Era muito fácil. E os adultos, as mães, os pais, e deixar as crianças no Egito por conta do senhor Faraó e com todo o seu povo, hein? É o que muitas pessoas fazem hoje, irmão querido. Infelizmente, tem pai, tem mãe que vai para a igreja, vai adorar a Deus, vai cultuar ao Senhor, que alegria, mas deixar os filhos em casa, na frente de uma televisão, sendo envenenado por uma cultura diabólica, uma cultura cruel que este mundo apresenta, uma cultura destruidora. Vai para a igreja e deixa o seu filho e você vai ver o fim dele. E Moisés disse: não, nós temos que ir todo mundo para celebrar o Senhor no deserto. Criança pode dar trabalho, não tem problema, mas daqui a pouco ele se firma na fé. Eu me lembro que quando nós íamos para a igreja, as crianças todas pequenas, o Marcelo, a Luciana, a Juliana, e quando chegava lá, as crianças estavam, daqui a pouco batia o sono, mas a mamãe já levava um cobertorzinho, colocava debaixo do banco, as crianças deitavam ali e dormiam. Mas deixar em casa? Não. É isto que Satanás quer. Porque se você vai adorar a Deus, glorificar, como é que você vai ter um louvor completo se deixou o seu filho para trás, aos cuidados do seu Faustão, da dona Xuxa, no seu Rimai lá, etc. Não, irmão querido, faça como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá? E a luta, ela continuou, e você vai ver ainda aqui, que Faraó, ele endureceu o coração, mas veio depois a 9ª praga, trevas. Praga das trevas. Olha, irmão querido, vou dizer uma coisa para você. Você nunca experimentou uma treva como os egípcios experimentaram. Tá? Nunca. Você já viu uma luz apagar num quarto fechado, ficou tudo escuro? Tudo muito bem. Mas você ainda pode andar, caminhar, sabendo as duas coisas. Mas essa praga aqui era uma praga de trevas, né, que se podia palpar. Olha o que diz o capítulo 10, e o versículo 21. Trevas que se podia apalpar. Ninguém viu ninguém durante 3 dias. 3 dias que Faraó não via a mulher dele, que não via os filhos, não via os seus empregados, não via nada. Praga de trevas. É como se todo mundo tivesse cego numa cegueira completa. Brinca com Deus, brinca. Mas aqui está a luta que Deus trava para tirar um pecador da escravidão, do pecado. A luta é esta. Não é simplesmente chegar lá, aceitei Jesus. Meu filho, uma luta estava sendo travada por sua alma, até que chegamos à 4ª proposta que ele faz aqui para Moisés. Olha só, no versículo 24 desse capítulo 10. Capítulo 10, versículo 24. A 4ª proposta. Então o Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide e servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Vai o pessoal e deixa o alimento para trás. Bate a fome lá e vai ter que voltar. Hein? Esse Faraó não é nada de bobo. Ele só tinha de bobo a cara. Mas aqui a proposta, ele pode ir, todo mundo, né? Mas, olha, deixa o gado aqui, e nós tomamos conta deles, tudo muito bem, mas você vai ver, respondeu Moisés, olha só a resposta que Moisés dá no versículo 25, também tu nos has de dar em nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, e nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos por que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Eu não vou deixar uma unha, Faraó. Aquilo que me pertence é meu. Eu não vou deixar uma unha.
Egito. Irmão querido, eu vou dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Está limpo, limpe-se mais ainda. Você sabe que você aceitar Cristo como seu salvador pessoal, mas se você tem uma pequena fagulha de pecado no coração que você não abandonou ainda, você ainda está com o pé no Egito. Você ainda está sobre as ordens de Faraó. Está entendendo? Moisés disse, olha, eu não vou deixar no Egito nenhuma unha. Isso quer dizer que a minha vida, ela vai ser totalmente consagrada a Deus. Tudo que tem na minha casa custou o suor do meu rosto. Tudo que eu possuo custou o labor do meu trabalho. Não existe nada aqui nesta casa que você possa adquirir de maneira desonesta. Aquele quadro ali eu tirei ele não sei de onde. Não. Isso seria deixar uma unha no Egito. E nós encontramos muitos cristãos por aí, irmãos queridos, que infelizmente aceitaram Cristo, são pessoas corretas, honestas, dizimistas, tudo muito bem, mas dentro da sua casa, às vezes tem coisas que são do passado, daquela vida velha, conquistada através de roubo, de miséria, etc e tal, mas o que Deus quer da nossa vida, irmão, é uma renúncia total, e é uma entrega total nas mãos dele, está entendendo? Então, isso aqui é o que nós precisamos entender. Então, você viu praticamente aqui a 9ª praga, e Deus anuncia a 10ª praga. Esta, com toda certeza, seria a última praga, que não teria como o coração de Faraó não amolecer aqui desta vez, que foi justamente o que aconteceu, que seria a morte do primogênito. A morte do primogênito. Mas eu quero que você entenda que antes que o Senhor anunciasse a morte dos primogênitos, que se encontra no capítulo 12 e o versículo de número 31, aconteceu algo inédito aqui. Porque o Senhor anunciou para Moisés, esta noite, enquanto o anjo da morte ia passando por aqui, vocês vão estar celebrando a Páscoa dentro da vossa casa. Vocês vão imolar um cordeiro de 1 ano e vão separá-lo no dia 10 do mês para oferecer no dia 14, que é justamente o dia da Páscoa, que ficou conhecido como o dia da Páscoa. E assim eles fizeram. As famílias grandes imolavam o cordeiro para a família. As famílias pequenas, elas se uniam e imolavam o cordeiro, mas ninguém ficou sem participar daquele cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem falhas, sem mancha, sem mácula. Irmão querido, aí o que aconteceu? É que quando Deus anuncia a praga da morte dos primogênitos, naquele momento o portão do Egito se abriu e Faraó deixou com que o povo saísse da escravidão do Egito. Agora, eu quero dizer para você uma coisa. Não foi a morte do primogênito que amoleceu o coração de Faraó. Não foi a morte de qualquer pessoa da família que tenha amolecido o coração daquele povo. Não. Sabe o que foi? Foi a morte daquele cordeiro. Aquele cordeiro que simbolizava, sabe quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, quando entrou naquele dia em Jerusalém, que colocaram mantos e palmas pelo chão, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, aquele era o dia 10 do mês de Abibe. E Jesus ficou entre os judeus até o dia 14, a sexta-feira, quando ele foi levado ao Calvário e ali derramou o seu sangue. É justamente o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Aqui está o preço da nossa liberdade, porque não foi com moeda corruptível, como a prata e o ouro que você foi resgatada da vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o cordeiro que foi imolado, ele é o cordeiro puro e santo e imaculado, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O preço da nossa liberdade custou a vida
do Filho de Deus. Custou a vida do Filho de Deus. Se ele não tivesse morrido em nosso lugar, nós aqui estaríamos naquela cruz até hoje. Mas ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a natureza que ele recebeu agora, a nova natureza, o novo nascimento, nascido de novo para uma nova vida. É justamente isso que o Senhor quer de mim e de você, porque você foi comprado com um preço muito elevado, um preço muito grande, um preço muito alto. A nossa liberdade custou um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Esse preço foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É por isso que hoje nós cantamos o hino da vitória. Livre estou, pela graça do Senhor, livre estou. Isso é bom demais, saber que todo aquele pecado que você tinha, que toda aquela culpa, ele cravou no madeiro. E agora, Satanás quer procurar aquela antiga pessoa, aquele antigo pecador, não acha mais, porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido irmão, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por essa pessoa que está do seu lado, que não é crente ainda, e que quer receber Jesus como seu salvador pessoal. Do jeito que você estiver agora, é só você dizer: Jesus, eu te recebo como meu salvador pessoal. Desde agora eu entrego a minha vida em tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida para que nunca seja apagado. Tá? No meu coração eu creio e com meus lábios eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, de agora e para sempre. Amém? Amém. Pai Celestial, abençoa meus irmãos que estão hoje na escuta do programa, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, Pai Celestial. Que não haja nenhuma pendência em nossa vida, que não deixemos nenhuma unha no Egito, Senhor, deste mundo do pecado, mas que a nossa vida seja totalmente consagrada a Ti, Senhor, de uma maneira muito especial. Purifica-nos com teu precioso sangue, Senhor, e nos ajuda a te servir com fidelidade, com amor, com santidade, todos os dias da nossa vida. É no precioso nome de Jesus que eu te agradeço, hoje e para sempre. Pai, eu te peço pela nação brasileira, eu te peço pelas autoridades da nação. Meu Deus, guarda essas pessoas, Senhor. Guarda estes homens que Satanás tem soprado na mente de muitos deles, meu Deus. E eu não aceito isto, Senhor dos exércitos. Senhor, nós nesse momento clamamos ao céu, socorro do céu. Envia os teus anjos poderosos sobre a nação brasileira. Eu sei que o Senhor está trabalhando e que teremos dias preciosos na face da terra, aqui no nosso Brasil, principalmente, Pai. Abençoa o presidente da República e todos os seus ministros, Senhor, que estes homens, como patriotas que são, cumpram o seu papel de uma maneira extraordinária. Os demais que estão lutando, que esta briga, essa encrenca, isso saia do meio dos homens. Sabemos que é Satanás que luta levando um contra o outro. Ele é o Deus deste século que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Deus maravilhoso, continua conosco, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança em Ti, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.